Muito bem, vamos lá estudar a lição número 6, na parte de domingo, Paulo como prisioneiro. O apóstolo Paulo, ao escrever a carta para os Efésios, se preocupava muito que os seus irmãos na fé tivessem uma ideia diferente do que ele estava passando. A prisão de Paulo simbolizou para os Efésios um momento desgastante, porque ser preso, principalmente por Roma, que era a nação dominadora, era quase que uma humilhação. E Paulo, como servo de Jesus, ele não poderia estar passando por essa humilhação. E isso desanimou algumas pessoas que pensavam que se Deus é poderoso, como pode permitir que o seu servo passe por essa humilhação? E por isso o apóstolo Paulo, ele escrevendo aos Efésios, fez questão de animá-los e mostrar-lhes que o que ele estava passando era uma honra, porque era pelo nome do Senhor Jesus Cristo. E Paulo dizia, não se preocupe, porque eu estou passando essa tribulação por vós. Sou o apóstolo dos gentios, prego para os gentios, e por causa da minha função ministerial, evangelística, Deus permitiu que eu estivesse nesse lugar. Mas estou pregando, estou escrevendo, estou ministrando às pessoas. Por isso, Paulo quis animar a igreja. Quando uma carta ela tem um destinatário e ela alcança o seu objetivo, está tudo bem. A função de Paulo era ali escrever para os Efésios, e o seu propósito era animar os irmãos. Então, uma carta, quando tem destinatário e tem propósito, e isso é alcançado, então satisfez a pessoa que escreveu a carta. Quando Júlio Caio César era imperador de Roma, ele era uma espécie de um ditador, e ele era um homem muito atarefado e de um temperamento sanguíneo. Corria para lá, corria para cá, corria no batalhão, voltava no palácio. Ele era muito ativo, ele era hiperativo. Ele chegava a ditar 7, 8 cartas de uma só vez. Colocava os escrivães do lado dele e ia escrevendo. Qual é o seu assunto? Seu assunto, majestade, por exemplo, precisamos de uma guarnição nova num setor em tal lugar. Então escreva isso. E o senhor, o que precisa? Precisamos de mantimento para determinada situação em tal lugar. Escreva isso, manda essa carta. O senhor, então ele escrevia a carta e editava ao mesmo tempo. Chegaram uma vez 3 pessoas solicitando uma resposta às cartas enviadas. Uma das pessoas era um jardineiro que dizia que havia uma árvore que precisava ser podada. E ele não sabia o que fazer, porque era uma árvore de estimação do imperador. Qual era a sugestão que ele deveria? Deveria cortar a árvore ou deveria podar apenas alguns galhos? O segundo assunto era um cavalo do imperador, que ele era um cavalo brioso, bonito e que estava um pouco adoentado. Qual era a opinião ou qual é a ordem que o imperador dava para o cuidador de cavalo? Terceiro assunto, havia um prisioneiro perigoso que as pessoas pensavam em executá-lo a golpes de machado. O que deveria fazer? Esses três assuntos estavam diante do imperador Júlio César, e ele então disse a resposta a cada uma das pessoas. Disse para o primeiro, olha, a árvore pode apenas algumas partes da árvore. Para o segundo homem do cavalo, disse, olha, apare um pouquinho, para o cavalo, disse, solte o cavalo, porque ele vai melhorar se estiver solto, tá? Vai se recuperar. E para o prisioneiro, pode então matá-lo a golpes de machado, pode acabar com ele a golpes de machado. Essas 3 cartas foram escritas e essas foram enviadas, só que foram trocadas as cartas. O primeiro homem, que era da árvore, recebeu, na verdade, a carta que era para o terceiro, a terceira mensagem. E quando abriu a carta, o homem que tinha a árvore recebeu ali a seguinte instrução, pode derrubar a golpes de machado, e botou a árvore abaixo. O segundo homem, que tinha o cavalo, ele recebeu a carta do primeiro, apare algumas pontas apenas e ele vai melhorar. E então aparou apenas um pouquinho da crina do cavalo, e o cavalo acabou morrendo. A terceira mensagem era para o prisioneiro, o bandido perigoso. Ele recebeu a carta do primeiro homem da árvore, do segundo homem que seria do cavalo. E a mensagem dizia, pode soltá-lo, que solto ele vai melhorar. E assim, 3 cartas foram enviadas sem chegar ao destino certo. O apóstolo Paulo estava escrevendo para as pessoas do seu tempo, para uma igreja que tinha um problema, desânimo.
Ele queria que as pessoas soubessem qual era a vontade divina para eles. Por isso a pergunta número 1 é, o que o livro de Efésios, capítulo 2, nos mostra como pontos importantes da carta de Paulo? Paulo escreveu o seguinte em Efésios capítulo 3, ou seja, o que Efésios capítulo 3 nos mostra de pontos importantes na carta de Paulo. Efésios 3 diz o seguinte: por essa causa eu, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios, como me foi dado manifestado esse mistério pela revelação. Como antes uns poucos gentios puderam ser salvos, agora Deus revelou para que pudessem ser salvos muitos. Por isso eu vos escrevi. Por isso eu quero que quando vocês leiam essa carta, vocês possam perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, mas agora tem sido revelado pelo Espírito Santo aos seus santos apóstolos e profetas, o mistério de Cristo. A saber que os gentios são co-herdeiros de um mesmo corpo, participantes de um mesmo corpo e da mesma família do Senhor e participantes das promessas em Cristo. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada essa graça para anunciar entre os gentios, por meio assim do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, porque isso se torna a vossa glória. Por causa disto, eu me ponho de joelhos diante de nosso Pai, do Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, para que vocês possam compreender, junto com todos os santos, qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e vocês possam conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que vocês sejam cheios de todo o poder e da plenitude do amor de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente e além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder, a esse glória na igreja por Jesus Cristo em todas as gerações para todos sempre. Amém. Então, para a pergunta, o que o capítulo 3 nos revela a respeito de coisas importantes que Paulo quis escrever? Em resposta, esse capítulo 3, mostra Paulo assumindo ser prisioneiro por causa do Evangelho e mostrando aos crentes efésios que isso fazia parte do seu ministério, de pregar aos gentios como eles agora eram herdeiros e participantes das promessas divinas. Paulo se denomina prisioneiro de Jesus Cristo. Ele não se considerava prisioneiro de Roma. Na verdade, para ele havia uma liberdade espiritual, isso que importava. Ele dizia, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Eu não estou preocupado. Por isso, quando Paulo chegou no fim da vida, ele escreveu a Timóteo, já estou sendo oferecido por libação, como um sacrifício. Eu não estou preocupado com a minha morte, porque aquilo que eu fiz em vida foi muito maior do que aquilo que a morte pode cessar. O apóstolo Paulo tinha uma ideia perfeita a respeito assim da compreensão do que Cristo fez por todos nós. Ele dizia, eu sou o mínimo do santo. E Deus me revelou o mistério de Jesus Cristo. O mistério que foi guardado durante séculos. Sabe qual é esse mistério? Os gentios têm direito à salvação em Cristo Jesus. Não foi revelado a ninguém, somente aos profetas e aos apóstolos, para que nós pudéssemos pregar a vocês e dizer a vocês o quanto Deus vos ama. Paulo iniciou a carta falando primeiro de sua condição. Eu sou prisioneiro de Jesus Cristo. Subitamente, Paulo para de falar de si mesmo e fala da sua missão evangelística de salvar, de trazer salvação aos gentios. Depois, Paulo, no versículo 14, ele volta de novo à tona. Por esta razão, ou seja, por causa dos meus sofrimentos, eu estou me colocando de joelhos diante do nosso Pai para dizer que vocês precisam entender o amor de Deus por todos vocês. Paulo tinha uma compreensão perfeita daquilo que representava o amor de Deus pelos seres humanos. No tempo de Paulo, ser prisioneiro era como se fosse uma vergonha e que todo mundo temia porque era humilhante. No entanto, Paulo se sentia servo de Deus e mantinha o seu olhar fixo no céu. Paulo não olhava para a sepultura, o seu olhar era para cima. Por isso, nós hoje não podemos crer que a sepultura é o fim. Existe algo além. A volta de Jesus vai ressuscitar os salvos e vai levá-los para o céu.
Por isso Paulo mantinha o seu olhar no futuro, naquilo que aconteceria, que seria a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Por isso a carta de Paulo foi tão motivadora e deve ser para nós também um alento, porque estamos caminhando para a Canaã celestial e nos tornamos, através do Evangelho, herdeiros em Cristo Jesus e também, assim, participantes das promessas que Deus fez através de Jesus. Obrigado, meu Deus eterno, pela lição de hoje, pela compreensão de que o sofrimento pelo teu nome não é uma vergonha, mas é um privilégio, porque estamos sendo participantes do sofrimento de Cristo. Isso nos ajuda a entendermos o seu amor e a nossa missão nesse mundo. Nos dê compreensão desse seu amor, como Paulo orou para que os Efésios tivessem compreensão do amor que o Senhor tinha por todos eles e por nós. Agradecemos em nome de Jesus. Amém. Beijo no coração. Feliz domingo. Deus abençoe a sua vida nessa semana.